Todo dia nós nos reunimos às 7 da manhã, às 19 horas, todos os dias, temos esse nosso tempo com Deus, e tem sido para mim um tempo muito importante, muito precioso, é, um tempo de crescimento, de amadurecimento, e, e um tempo de conforto nesse momento que o mundo vive, né, de tanta incerteza, de tantas coisas acontecendo. Tem sido um tempo de conforto e de paz ao meu coração, tá? Nós vamos iniciar com uma oração, nós vamos fazer uma oração, e logo depois nós vamos ter o nosso momento com Deus, de reflexão da palavra do Senhor, e em seguida vamos estar colocando a nossa vida diante do Senhor, tá? Vamos pedir nessa manhã que Deus esteja abençoando a palavra, que Deus esteja abençoando esse nosso tempo diante do Senhor, na presença do nosso Deus, tá? Pai, muito obrigado, te agradecemos, Deus, e te louvamos por esta manhã, pelo privilégio, Deus, que nós temos de estar aqui. É um prazer, Deus, estar na tua presença, estar diante do Senhor. Coloco diante do Senhor a vida de cada um, Pai, que nessa manhã acordou, Deus, com o propósito, Pai, de iniciar o dia buscando a tua presença, Pai. Iniciar o dia, Senhor Deus, partilhando a tua palavra e experimentando, Deus, o teu amor e a tua graça. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, o teu cuidado e que o teu amor, Pai, se manifeste sobre a vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada família, cada lar, cada casa que está aberta nesta manhã para receber a tua palavra, Pai. Ilumina, Senhor Deus, o nosso caminho, restaura-nos, Pai, a cada dia. Nós nos colocamos diante do Senhor e confiamos, Senhor Deus, no teu cuidado e no teu amor que estão sobre nós. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, obrigado por você que está aqui conosco, tá? Obrigado por todos aí que compartilharam a palavra, que estão compartilhando a palavra nessa manhã, aí marcando as pessoas, né, convidando as pessoas para estarem conosco. Se você precisa de oração também, você pode colocar seu pedido de oração aí, o pessoal da intercessão já vai estar orando por você, tá? Nossa equipe de intercessão já está a postos aí para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração. Bom dia, Nilson, bom dia, Valéria, bom dia, Marli, Neuraci, a G, bom dia, Marli, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, tá? Um privilégio nós estarmos aqui nessa manhã. Se você precisa de oração, você pede aí, coloca nos comentários, o pessoal vai estar orando por você, tá bom? Qualquer pedido de oração que você tenha, se você quiser colocar o nome de alguém para o pessoal da intercessão estar orando, é só você colocar e o pessoal já vai estar orando. E também, se você tem alguém que você gostaria que estivesse recebendo a palavra nessa manhã, você marca aí e o nome da pessoa nos comentários, convidando a pessoa para entrar e para estar conosco, ok? Nós vamos receber a palavra de Deus nessa manhã e eu quero compartilhar com você esse texto da Bíblia de 2 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 12, esta segunda parte. 2 Timóteo, capítulo de número 1, o verso de número 12. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo. Timóteo era pastor, ele cuidava de uma comunidade, e o apóstolo Paulo foi quem o instruiu, o formou, e Paulo tinha uma preocupação muito grande com Timóteo. O tempo era um tempo de muita perseguição sobre a igreja. O apóstolo Paulo ele estava preso, já estava inclusive condenado. Esse texto de 2 Timóteo é o último texto escrito pelo apóstolo Paulo, antes dele ser executado por causa de sua fé. É o último texto de Paulo, e uma carta, principalmente essa segunda carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela é mais doutrinária. Paulo está colocando, apresentando para Timóteo alguns princípios a respeito de como ele deveria lidar com a igreja e se portar diante da igreja, diante do rebanho do Senhor. Agora, já na segunda carta, a gente percebe um cunho mais pessoal, um cuidado do apóstolo Paulo com a pessoa de Timóteo, né, com o ser humano Timóteo, com o irmão em Cristo Timóteo, e também Paulo ele se revela mais, ele se apresenta mais
como um irmão em Cristo e também como um servo de Deus, como um ser humano. Então, essa segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta maravilhosa de dois irmãos em Cristo conversando, o apóstolo Paulo como mestre, né, de Timóteo, alguém que o ensinou, e orientando, né, o seu discípulo para que Timóteo exerça o ministério com amor, com zelo, mas com cuidado, né, sabendo que o nosso caminho aqui não é um caminho assim tão fácil, mas é possível, pela graça de Deus, nós vivermos e experimentarmos o poder do Senhor em toda a nossa caminhada, tá bom? E na segunda carta, esse verso de número 12, o apóstolo Paulo ele termina o verso assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele estava numa situação bem complicada, bem tensa, as coisas ficaram muito difíceis para ele, era um tempo de muita perseguição, mas me chama muita atenção o cuidado e o zelo que o apóstolo Paulo tem com a igreja de Cristo, o amor que ele tem com a igreja de Cristo. Hoje a gente não vê assim, talvez, tanto carinho e tanto respeito e tanto amor pela igreja. Nós mesmos, cristãos, nós mesmos que participamos da igreja, volta e meia nós estamos falando da igreja, questionando a igreja, por qualquer coisa, às vezes a gente coloca a igreja em xeque, coloca a nossa fé em xeque, a gente se afasta do Senhor, às vezes por qualquer situação, por qualquer circunstância, né? Está disposto a parar, abandonar o barco por qualquer coisa. O apóstolo Paulo, ele deu um valor muito grande para a igreja. Ele, ele amou muito a igreja de Cristo. Apesar de todas as dificuldades, ele vai dizer lá no capítulo 4, ele vai falar a respeito de todas as decepções, de todas as coisas que aconteceram, mas Paulo, ele levou a igreja muito a sério, né? O corpo de Cristo muito a sério. Eu não estou falando aqui de uma denominação, eu estou falando da igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, passando por todas as dificuldades que ele passou, por todas as lutas que ele passou, ele era um apaixonado por Jesus. E ele estava convicto de que o Senhor Jesus Cristo estava no controle da sua vida e de que todas as circunstâncias que ele estava passando na vida dele era necessária para que o evangelho fosse propagado, para que o reino de Deus fosse concluído, para que o amor de Deus estivesse alcançando todos os cantos da terra. O apóstolo Paulo tinha uma plena convicção de seu chamado. Você sabe que o apóstolo Paulo teve muita dificuldade com o chamado dele para ser apóstolo. Muitos questionavam na época, muitos da igreja questionavam o apostolado de Paulo pelo fato dele ter sido perseguidor da igreja, pelo fato de ter sido alguém que no passado perseguia e até mandava executar cristãos e tal. Depois Paulo teve a conversão dele, e a conversão dele foi muito radical, e ele entregou mesmo a sua vida e o seu coração para Jesus, e começou a caminhar com o Senhor, e viveu uma vida maravilhosa na presença de Deus, diante do Senhor, buscando a presença do Senhor. Ele foi perseguido muitas vezes, foi preso muitas vezes, mas ele manifestou o amor do Senhor nas suas palavras, no seu cuidado com a igreja. Ele se converteu mesmo, né? Ele não estava buscando ao Senhor ou diante do Senhor por conta das benesses que a vida com Deus lhe garantiria, né? Hoje a gente encontra muita gente que se de repente Deus não fizer alguma coisa que ele quer, ou se a vida dele não estiver andando de acordo, ele começa a questionar se vale a pena servir ao Senhor ou não. Uma das coisas que eu tenho aprendido na vida é que o servir ao Senhor, o fato de nós sermos discípulos de Cristo aqui, não implica necessariamente de que todas as coisas que nós queremos ou aquilo que nós desejamos vai ter que acontecer na nossa vida, né? Tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo, todos os meus propósitos, os meus sonhos, Deus vai ter que realizar.
certo? Tem muita gente que pensa assim, né? Eu vou para a igreja para que Deus mude a minha vida, para que Deus me prospere, para que Deus realize os meus sonhos, para que Deus faça tudo aquilo que eu gostaria de ter da minha vida. E a vida cristã, ela é muito maior do que isso. A vida cristã é muito maior do que isso. Quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para a vida dos cristãos, nós vamos ver homens e mulheres que pagaram um preço altíssimo pelo reino de Deus, que pagaram um preço altíssimo para que o evangelho chegasse a todos os cantos. Para você ter uma ideia, para o evangelho chegar a nós, aqui no Brasil, e aos países do Ocidente, principalmente, para que o evangelho chegasse até nós, muitas pessoas pagaram com a sua própria vida, né? Serviram a Deus mesmo de coração, entregaram a sua vida e o seu coração para o Senhor. Eu lembro de uma frase, logo no começo da minha conversão, eu recebi eu acho que eu fui num acampamento, num encontro, não sei o que era, e eu recebi um panfletinho, um papelzinho, né? Eles entregaram junto com um bombom, alguma coisa, e nesse papel era uma imagenzinha que tinha, uma imagem pequena, e, e tinha uma frase, né? E essa frase era fantástica. A, a imagem era uma pessoa na madrugada jogando a rede, né, num barco, jogando uma rede assim, e o sol assim de fundo nascendo o dia, e tinha uma frase que dizia o seguinte: para aqueles que servem a Deus, basta o privilégio de um dia o haverem conhecido. Para aqueles que servem a Deus, basta o privilégio de um dia o haverem conhecido. E essa frase ficou no meu coração. E eu, por muitos anos, eu carreguei aquele papelzinho, depois acabei perdendo ele, não sei aonde. Mas por muito tempo isso ficou no meu coração. Porque realmente isto é o que acontece. O evangelho, o reino de Deus, não é alguma coisa barata, simples, né? Não é algo, é, uma, uma lâmpada mágica, né? Que você fica esfregando e que daí sai uma fumacinha e aparece um anjo, e aí pergunta o que você quer que Deus faça, você tem 3 desejos, e aí você fala o que você quer e acontece. O reino de Deus é muito melhor do que isso. Reino de Deus é a vida com Deus, é o caminhar com Deus, é o servir a Deus. É o privilégio que você tem de servir a Deus. É o privilégio que você tem de caminhar na presença de Deus. Eu lembro da experiência de uma senhora, uma missionária, e ela estava orando por muitos lugares, e ela tinha uma dificuldade na perna dela, ela tinha uma dificuldade grande na perna dela, sofria bastante, né? Mancava e sofria bastante com aquilo. E um dia ela foi numa igreja e ela foi fazer um trabalho lá no final de semana e tal, e pregando. E aí, no domingo, uma senhora preocupada com ela, muito preocupada com ela, chegou para ela e disse: olha, eu vejo que a senhora sofre bastante com essa perna e eu vou orar a Deus pela senhora para que Deus cure a sua perna. Eu vou intensificar minha oração, vou orar todo dia para que Deus cure a sua perna. E aquela missionária olhou para ela assim com muito carinho e falou: minha filha, eu agradeço muito, muito seu amor, seu carinho por mim. Eu peço que você ore por mim, mas ore pelas pessoas que estão passando fome, pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que precisam do amor de Deus, né? Use o seu tempo para orar por estas pessoas, para clamar a Deus por estas pessoas que precisam do amor de Deus. Tá? Se você tiver que, em vez de ficar orando por mim o dia inteiro, né, Deus já tem cuidado da minha vida, ore pelas pessoas que precisam mais do que eu, que estão aí passando fome, necessitado, que estão sofrendo nesse mundo, sofrendo perseguição. E eu achei muito importante essa fala da missionária, porque apesar de que tudo bem, seria ótimo ela ser curada, mas a preocupação dela com o reino de Deus, a preocupação dela com as pessoas que estão precisando, que precisam ser transformadas, que precisam ter o seu coração e a sua vida mudado. É impressionante você encontrar homens e mulheres de Deus que não ficam presos às coisas desse mundo, mas entregam a sua vida e a sua caminhada na presença de Deus. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz: pois eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Porque talvez Timóteo tivesse preocupado com Paulo,
como que está Paulo, como que está a fé de Paulo. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Apesar das minhas cadeias e das minhas prisões, apesar das marcas que eu trago de ter servido a Deus, de estar servindo a Deus, eu sei em quem eu tenho crido, certo? A fé é muito mais do que um sentimento, né? A fé é uma consciência. A fé é um movimento, é muito mais do que um sentimento. Tem dia que a gente acorda com tudo, que a gente acorda, né, para ganhar o mundo, que a gente acorda disposto a tudo, a nossa fé está muito forte, mas tem dia que a gente está fragilizado, tem dia que o coração da gente não está meio apertado, tem dia que acontecem algumas coisas que entristecem a gente, né? Então, se eu for basear a minha fé em sentimento, eu vou ter uma oscilação muito grande de caminhar com Deus, né? A fé, ela tem que estar acima disso, a fé tem que ser, por isso que Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Né? E isso a gente diz algumas vezes para os outros, mas é algo que a gente precisa dizer todo dia para nós. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Né? Eu sei em quem eu tenho crido. E a gente precisa dizer para a gente isso todo dia. É como o salmista lá no Salmo 103, né, quando ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. O salmista, ele está falando com ele mesmo. Ele diz assim, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe, tem dia que você vai ter que dizer isso para a tua alma. Tem dia que você vai ter que pregar o evangelho para você. Tem dia que você vai ter que abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus para o teu próprio coração. Por quê? Porque a tua inclinação naquele dia está para um outro olhar, está para questionar, para criticar, né, para pensar que, de repente, servir a Deus não tem valido a pena. Né? E nós somos muito assim. Né? O apóstolo Paulo, ele fala aqui da experiência dele. Ele diz, olha, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu estou certo. Lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou me preparando para o dia que eu vou receber a coroa. E não somente eu, mas todos aqueles que serviram a Deus juntamente comigo. Né? A vida de Paulo foi um embate? Foi uma luta. Combati o bom combate. Completei a carreira. Foi fácil completar? Não, não foi. Não foi fácil. É fácil ser cristão? Não é fácil. É fácil servir a Deus? Não é. É fácil viver uma vida para Deus, entregar o coração para Deus? Não, não é. A gente tem que dizer não para a gente muitas vezes. A gente não pode viver nesse mundo como se isso aqui fosse tudo para nós. Buscar as coisas desse mundo como se as coisas desse mundo fossem tudo para nós. Isso aqui tudo passa. Isso aqui tudo passa. Tem um monte de gente desesperada agora, se de repente essa enfermidade vai vir e vai matar e eu vou morrer e vai acabar comigo. Meu irmão, um dia você vai. Um dia você vai. Um dia as coisas vão acabar. Um dia você vai estar no caixão. Eu também. Entendeu? Mas que tipo de vida a gente está vivendo? Que tipo de fé a gente tem? Que qualquer situação que acontece na nossa vida, seja ela mais frágil, seja ela uma situação importante, a gente coloca em xeque a nossa fé, a gente questiona o nosso caminhar com Deus, a gente começa a questionar se Deus existe. Por isso que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, Paulo sabia que a vida de Timóteo também não ia ser fácil. Não estava sendo fácil. A vida de um pastor, de um servo de Deus, não é fácil. Sabe, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é fácil. A gente vai passar por muitas dificuldades e por muitas lutas nessa vida. A gente também vai receber os nãos de Deus. Sabe, a gente também vai passar por lutas e dificuldades na vida. Mas como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu gosto muito do texto lá de Abacuque, capítulo 3. O profeta Abacuque, ele na oração, ele faz uma oração e ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha que impressionante essa palavra. O profeta Abacuque aqui, ele revela que a alegria dele, a paz no coração dele, não está nas coisas. E o quadro que ele apresenta aqui, quando ele diz ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, o que ele está falando aqui é de um caos total. Ainda que haja um caos total, né? Ainda que materialmente haja uma tragédia, ainda que haja uma tragédia, o meu coração vai continuar confiando em Deus. A minha vida continuará aos pés do Senhor. O meu coração e a minha vida permanecerão firmes em Deus. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que eu quero dizer para você nessa manhã, e é esta a palavra que Deus está trazendo para o teu coração, é que a tua vida, ela não tem que estar firmada neste mundo, nem nas coisas desse mundo. A tua vida não tem que estar firmada nos teus sentimentos, nas tuas emoções, nos teus desejos. A tua vida não tem que estar firmada nas tuas conquistas. A tua fé não tem que ser baseada nisso. Senão você vai desistir. Você vai desistir. Porque nós todos teremos momentos em que estaremos lá no pico da montanha, mas nós todos teremos momentos em que nós estaremos atravessando os vales. E se eu tiver uma fé em Cristo, baseada apenas naquilo que Ele pode me dar, se eu olhar Deus apenas como aquele que está com a mão estendida, fazendo milagres sobre a minha vida, e fazendo tudo o que eu peço para Ele, se eu olhar para Deus apenas como um dispenseiro de bênçãos, como um entregador de bênçãos, aí eu vou me decepcionar muito. Mas se eu olhar para o Senhor como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador, como um exemplo, como aquele que foi à minha frente, se eu olhar para Jesus como aquele que dirige os meus passos, aquele que está conduzindo a igreja, aquele que tem a minha vida nas mãos dele, se eu olhar o Senhor Jesus como o meu maior bem, como o bem mais precioso que eu possuo, eu vou viver uma vida e caminhar muito bem por toda a vida que eu viver. Eu quero nessa manhã, e essa é a palavra que Deus trouxe para o meu coração e para o teu coração, eu quero nessa manhã firmar a nossa fé, porque a nossa fé está em Jesus, e não nas coisas que Jesus nos dá. A nossa fé está em Cristo, a nossa segurança está em Jesus, e não nas trancas e nas chaves e nos cadeados que nós temos na nossa porta e no dinheiro que nós temos na nossa conta corrente. A nossa esperança está em Jesus. Ele irá nos sustentar e ele irá nos conduzir por todo o caminho que nós vamos caminhar. Acho impressionante porque Paulo aqui, quando ele fala sobre a segurança que ele tem em Jesus, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a minha vida não está nas mãos dos homens. Eu não preciso temer. A minha vida não está nas mãos das circunstâncias. Eu não preciso temer as circunstâncias. A minha vida não está nas mãos dos meus inimigos. A minha vida não está nas mãos das condições que eu tenho. A minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha vida não está, certo, nas circunstâncias da vida. Paulo estava preso, mas Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha fé. Eu posso ter dias bons ou dias ruins, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso acordar cheio de ânimo, de fé, com aquele sentimento de fé, né, querendo ganhar o mundo. Ou eu posso acordar fragilizado, né, angustiado, mas eu sei em quem eu tenho crido. E quando eu caminho por quem eu creio, não por aquilo que eu vejo. Tem gente que só caminha, só consegue caminhar se as coisas estiverem bem para ele.
Qualquer situação adversa que acontece na vida, a pessoa entra em desespero. A pessoa regride 10, 15 anos da sua caminhada com Deus. O que é isso? É falta de firmar nossa vida no altar do Senhor e na presença do Senhor. Você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem o que lhe é suficiente. Coloca o teu coração em Deus e a tua vida em Deus. Não firme o teu coração e a tua fé nas coisas que o Senhor pode te dar. Nas expectativas que você tem a respeito do reino de Deus. Firme o teu coração e a tua vida em Cristo Jesus. E saiba que todo o caminho que você caminhar, Ele está no controle. Paulo estava querendo dizer aqui que o Senhor está no controle, que Deus está no controle. O Pai está no controle. O Senhor Jesus está no controle. Não são os soldados romanos que me prenderam que estão no controle. Não são eles que vão determinar qual é o último dia da minha vida. Não são eles que vão determinar a forma que eu vou morrer. A vida que eu vou viver. A minha vida está nas mãos de Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio em Jesus. Somente quem sabe, quem tem crido, é que pode passar por todas as coisas que Paulo passou e continuar firme no seu caminho, na sua caminhada com Deus. Timóteo era muito novo, um jovem pastor, cheio de sonhos e de desejos de servir a Deus, cheio de vontade de proclamar o Evangelho. Mas era necessário que Paulo falasse a ele que não ia ser tão fácil assim, que as pessoas não estariam tão abertas assim para o Evangelho. As pessoas estão mais abertas para aquilo que elas podem receber de Jesus e não para aquilo que elas podem oferecer. Meu irmão, Evangelho tem muito mais a ver com o que você está disposto a entregar do que com aquilo que você está disposto a receber. Hoje, quando a gente pensa em Evangelho, as pessoas pensam em receber. Ah, eu vou para Jesus porque se eu for para Jesus eu vou receber. Evangelho vai para muito além disso. O Evangelho só entra no nosso coração a hora em que nós começamos a pensar no que nós podemos dar. O que nós poderíamos entregar? O que eu posso entregar ao Senhor? Eu quero convidar você nessa manhã para que nós estejamos vivendo este Evangelho. Para que nós estejamos entregando a nossa vida e o nosso coração para o Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã para colocar-se diante do Senhor. Para parar de temer o que está acontecendo. Para parar de se preocupar com aquilo que está acontecendo e firmar a tua vida em Jesus. E colocar a tua vida em Jesus. E crer que Jesus está no controle de todas as coisas. Eu continuo orando, pedindo a Deus o livramento, pedindo a Deus as bênçãos, pedindo a Deus que Ele me ajude, pedindo a Deus que Ele abra as portas. Mas, se Ele abrir, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer o que eu estou pedindo para Ele, Ele é Deus. Se Ele não fizer o que eu estou pedindo para Ele, Ele continua sendo Deus. Se as coisas mudarem na minha vida, Ele é Deus. Se as coisas não mudarem na minha vida, Ele continua sendo Deus. O apóstolo Paulo tinha alguma coisa que ele chamava de espinho na carne. Alguns dizem que era uma enfermidade que ele trazia e que ele pedia a Deus que o curasse. E nas suas orações pedindo a Deus que o curasse, uma vez ele ouviu de Deus a seguinte frase: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E às vezes é isso que a gente vai ouvir de Deus. A gente vai colocar diante do Senhor algumas coisas da nossa vida e o Senhor vai falar para nós: a minha graça te basta. E aí o que eu pergunto para você? Nós vamos desistir da fé? Nós vamos desistir do nosso caminho com o Senhor? Se você olhar a vida dos cristãos que te antecederam, você vai ver que Deus não fez tudo o que eles queriam. Que a vida deles não foi um mar de rosas o tempo todo. Foram abençoados, sim. Receberam a graça de Deus, sim. Foram tocados pelo poder de Deus, sim. Receberam milagres do Senhor extraordinários na sua vida, sim.
Mas a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã tem a ver com como eu me comporto quando as coisas não estão tão bem. Como eu me comporto quando Deus não me responde. Como eu me comporto quando as portas se fecham. Como eu me comporto quando as dificuldades aparecem. Evangelho tem a ver com isso. Porque na hora da bênção, é muito fácil ser cristão. Na hora da prosperidade, na hora que as coisas estão dando tudo certo, é muito fácil ser cristão. Tão fácil que algumas pessoas até deixam de ser. Mas na hora que a nossa fé é provada, aí, como diz aquele cântico, o Senhor nos dá a chance de crescermos um pouco mais. E eu quero convidar você nessa manhã para crescer um pouco mais. Para crescer um pouco mais. Todo mundo gosta de bênção? Gosta. Eu também gosto. Mas a bênção mesmo, a gente vai descobrir um dia que não é aquilo que o Senhor pode nos dar. A bênção era o Senhor. A bênção não é aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. A bênção da tua vida, da minha vida, é o Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu convido você nessa manhã comigo, a gente vai orar agora. Eu convido você comigo para que a gente viva o Evangelho. O Evangelho que não é o Evangelho das multidões. O Evangelho que não é o Evangelho do toma lá da cá. O Evangelho que não é o Evangelho da festa o tempo todo. O Evangelho que é o Evangelho da cruz. Por isso que Jesus, quando conversou com os seus discípulos sobre continuar servindo, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa palavra eu sei que é dura. Jesus estava falando de perseguição, Jesus estava falando de dificuldades, Jesus estava falando de negar-se, de dizer não para si mesmo muitas vezes. Mas não existe nada mais glorioso do que ter vivido nessa terra e ter servido ao Senhor, ter aprendido a servir o Senhor. Não tem nenhum bem nessa terra que se compare ao nosso Deus. Ele é o nosso bem maior. Ele é a nossa maior riqueza. Sabe o que você vai descobrir no Evangelho? Que o maior privilégio que você tem é conversar com Jesus e poder servi-lo. Saber que um dia ele te serviu e ele mudou a tua história. E agora você pode servir a ele e mudar a história de muita gente. Que Deus te use poderosamente como instrumento dele. Assim como Paulo desejava que Timóteo fosse usado tremendamente por Jesus e vivesse uma vida para Jesus. O meu coração, como teu pastor, é de que você viva uma vida de entrega, de confissão do amor de Cristo, da graça de Jesus. Que você consagre todos os teus dias ao Senhor. Deus vai te abençoar? Vai. A gente vai conseguir sair dessa situação? Vai. Deus vai prosperar, vai mudar a nossa história, tudo. Vai. Meu irmão, mas não prenda sua vida nisso. Sirva ao Senhor Jesus de coração. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo teu Deus. Ele é o Senhor. E o que eu quero dizer para você para concluir agora é isso. Ele está no controle. Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, jovem, né, cheio de energia, dizendo para ele: calma, calma, Timóteo, calma. O Senhor está no controle. Timóteo talvez preocupado porque Paulo estava preso, porque Paulo tinha sido condenado. As informações chegaram que Paulo ia ser executado. E Paulo escreve uma carta para ele dizendo: calma, Timóteo, calma. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu sei. Aqueles nossos irmãos que foram jogados nas arenas, eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam em quem eles estavam crendo.
Aqueles irmãos que foram jogados no fogo, que foram queimados, por causa da sua fé, para que o evangelho chegasse até mim, até você, eles sabiam em quem eles estavam crendo. A fé deles não estava baseada num saco de pão que estava sobre a mesa, num punhado de dinheiro que estava sobre o bolso. A fé deles estava firmada em Jesus, não no bezerro de ouro. Você sabe que quando o Moisés subiu no monte para buscar as tábuas da lei, ele ficou 3 meses no monte e quando ele voltou, o povo tinha feito um bezerro de ouro. E quando Moisés ficou muito bravo e ele disse, mas por que vocês fizeram isso? E o povo falou, é porque o Senhor foi lá para o monte e a gente queria servir a Deus, mas a gente não tinha, não conseguia ver nada, e aí a gente fez um bezerro para a gente, olhando o bezerro, glorificar a Deus. E ficavam prostrando diante do bezerro. Sabe o que chama isso? Materialização da fé. Tem algumas pessoas que pregam a materialização da fé. E as pessoas ficam criando ídolos, dizendo que servem a Deus, mas na verdade estão correndo atrás de ídolos, de bezerros de ouro, construindo seus bezerros de ouro. A nossa vida tem que estar firmada em Jesus. O valor seu tem que ser Jesus. Não tem que ser suas casas, seus carros, suas propriedades, a sua força, sua saúde, sua vitalidade, seus relacionamentos. A força da tua vida, o teu tesouro tem que ser o Senhor Jesus. Porque todas essas coisas podem passar. E quando as coisas passam, as pessoas entram em desespero, porque estava pegado na coisa errada. Estava pegado nas circunstâncias erradas. Quantas pessoas cristãos não estão desesperados agora? Mas estão desesperados por quê? Porque firmaram a sua vida em bezerro de ouro. Se apropriaram de bezerros de ouro para adorar. Construíram verdadeiros bezerros de ouro. Não é que você não construa a sua vida, não possa ter as suas coisas. Todos nós podemos e precisamos construir, até porque quanto mais você tiver, mais você vai poder abençoar as pessoas. Se de fato você está disposto a abençoar as pessoas, senão não vale a pena ter o que você tem. Se não é para repartir, se não é para abençoar, se não é para estender as mãos, se você tem dificuldade em abençoar quando precisa abençoar, se você não tem a sensibilidade de perceber alguém que está precisando, então, meu irmão, não vale a pena ter o que você tem. A vida que você tem, a fé que você tem, as capacidades que você tem, os dons que você tem, os talentos que você recebeu de Deus só servem apenas, só valem a pena, só servem se for para abençoar a vida de pessoas, se for para transformar a vida de pessoas, de levar o amor de Jesus para a vida das pessoas. Não é para, você não tem para ter mais. Você tem para partilhar, para oferecer ao teu próximo, senão não valeu de nada, não serve para nada, não serve para nada. Chega a provocar em Deus até vontade de vomitar. Quando a gente chega achando, olha, eu sou abençoado, como eu tenho, olha o que eu faço, olha o que eu sei fazer. Chega a dar em Deus vontade de vomitar. Essas coisas o diabo também dá. O que o diabo não coloca no coração de ninguém, não dá para ninguém, é esse desejo firme de servir a Deus, de carregar a sua cruz e de ser fiel a Deus enquanto você está aqui na terra. Eu quero convidar eu e você nessa manhã para que nós estejamos vivendo essa palavra de Deus de Paulo a Timóteo, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha riqueza é o Senhor Jesus. A minha vida está firmada em Jesus. Meu coração está firme em Jesus e dele eu não abro mão. Ele é minha vida, ele é minha força. É nele que tem que estar o nosso coração. Não é na nossa força física. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Nós somos servos dele aqui na terra. Estamos aqui para abençoar um punhado de gente, as pessoas que ele colocar na nossa vida. Estamos aqui para servi-lo e para dar a nossa vida para a glória dele, para a honra dele.
E se nós morrermos por causa da nossa fé, terá sido um privilégio. Aqueles que morrem por causa da sua fé, do seu amor por Jesus, servindo a Jesus, têm um privilégio enorme, porque o Senhor Jesus morreu na cruz. E morrer servindo, assim como o Senhor Jesus morreu por nos servir, morreu por esse evangelho, por essa boa notícia, para que essa boa notícia se concretizasse. Aqueles que morrem na fé, aqueles que morrem servindo a Deus, aqueles que não morrem por causa do seu egoísmo, por causa da sua vaidade, buscando as suas próprias coisas, aqueles que não morrem nas suas vaidades e nas coisas desse mundo, mas morrem servindo a Deus, gastam a sua vida servindo a Deus, não gastam a sua vida com as coisas desse mundo, mas gastam a sua vida servindo a Deus. Estes viveram uma vida que valeu a pena, que valeu a pena. Hoje, nós temos que perguntar por que os nossos filhos não têm amor pelo Senhor Jesus. Por que os nossos filhos não temem ao Senhor? Que tipo de exemplo e que tipo de vida nós temos vivido? Dá tempo ainda da gente servir a Deus. E servir a Deus, meu irmão, é servir com tudo. É você pegar teu tudo, pega o teu tudo, tudo que você tem, coloca dentro de um saco, chega para Jesus e diz: Jesus, está aqui. É tudo do Senhor. Eu só vou administrar, mas de acordo com o que o Senhor quiser. Eu só vou operacionalizar, mas é do Senhor. É o teu espírito que vai dizer para que eu vou usar esse dom que eu tenho. É o teu espírito que vai dizer para que eu vou usar esse recurso que eu tenho. É o teu espírito que vai dizer para que vai servir este talento. Porque todos os talentos que eu tenho serão colocados nas tuas mãos para te servir. Este evangelho não é o evangelho que todo mundo quer. Este evangelho não é o evangelho que enche igreja. Mas é o único evangelho. É o único evangelho. Se você quer viver uma vida cristã, servindo a Deus e como instrumento de Deus nesse tempo, coloque tudo nas mãos de Jesus e diga: Senhor, me dirige, porque tudo que eu tenho é teu. Eu não tenho mais nada. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Como é difícil a gente entregar tudo para o Senhor. Como é difícil. Não é só difícil para você, não. É difícil para mim também. Porque todo dia eu pego de volta as coisas que eu entreguei para o Senhor. Eu faço uma oração aqui entregando tudo para o Senhor e daqui a pouco eu já peguei tudo de volta para mim. Como é difícil. Paulo é uma inspiração para todos nós, era uma inspiração para Timóteo. Porque ele não apenas estava dizendo para o seu discípulo, para o seu servo, como ele deveria proceder no ministério pastoral, no serviço cristão. Mas ele estava dando exemplo de como ele estava fazendo. Não é só sobre o que nós vamos dizer para as pessoas, para os nossos filhos, mas é o que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe nosso coração e que a gente continue firme em Deus. Primeiro, colocando tudo na presença dele, entregando tudo a ele e servindo a ele de coração, sabendo que não é a nossa vontade que tem que reinar, mas é a vontade dele. E quando você entender isso, você não vai entrar em crise por qualquer coisa que dê errado na sua vida, mas você vai entender que o Senhor está no controle. E outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não tema, meu irmão, não tenha medo das coisas que estão acontecendo. Não tenha medo da forma que o inimigo tem gritado aí pelos quatro cantos. Não tenha medo, a tua vida está nas mãos do Senhor. É isso que Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para o quê? Para guardar. Ele está guardando a minha vida. A minha vida está nas mãos dele. Ele é poderoso para guardar. A tua vida está nas mãos de Jesus. Não está nas mãos do coronavírus,
não está nas mãos da situação econômica, não está nas mãos dos governos, não está nas mãos dos poderes instituídos, não está nas mãos das circunstâncias. A tua vida está única e exclusivamente nas mãos do teu único Senhor e Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória nesta manhã. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta manhã. Agradeço ao Senhor pelo privilégio que nós temos de partilhar a Tua palavra. Hoje, Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, por aquilo, Pai, que o Senhor falou à alma de cada um de nós, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Nós não precisamos temer nada, Pai. Não precisamos ficar assustados com o terror noturno, com a seta que voa de dia, porque o Senhor está protegendo e guardando a nossa vida. A nossa vida, Pai, está nas Tuas mãos. Nós te agradecemos, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre todos nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo cuidado e pelo amor do Senhor que tem sido derramado sobre a vida da Tua igreja, pela proteção do Senhor, Pai. O Senhor tem sido nosso guarda fiel. O Senhor tem abençoado, Pai, todo o nosso caminho, Pai. Colocamos, Pai, diante do Senhor esta manhã, o nosso dia todo, Pai, pedindo a Tua graça sobre nós. Que o Teu Espírito Santo continue nos ministrando, Pai, a Tua palavra. Que o nosso coração seja convertido ao Senhor, Pai, e não às coisas do Senhor, Pai. As coisas que o Senhor pode nos dar. Que o nosso coração esteja firmado, Deus, na Tua palavra, Pai. Que a nossa vida seja entregue ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Pai. Que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós é poder de Deus. Obrigado, Deus, nesta manhã, porque o Teu Espírito Santo tem nos ensinado as coisas, Senhor Deus, do Teu reino, Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, viver um cristianismo barato, nós não queremos viver um cristianismo de aparência, nós não queremos viver um cristianismo de prosperidade, de bênção, apenas, Senhor Deus, materiais. Nós queremos viver uma fé mais profunda no Senhor, Pai. Mais inteira, Pai, mais completa. E para que isso aconteça, Pai, nós precisamos estar dispostos de entregarmos tudo ao Senhor, Pai. E é isso que nós fazemos nesta manhã. Consagramos tudo, 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 tudo aos Teus pés, Pai. Colocamos, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa vida na Tua presença. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo ministre, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, a Tua bênção e o Teu derramar, Pai, nesta manhã. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, com a Tua paz. Ministra, Pai, cada coração que está aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor Deus, a sua família, a sua casa. Derrama, Senhor Deus, o Teu poder, Teu Espírito Santo, Pai, a Tua graça sobre todos nós. Obrigado, Deus, pela orientação que o Teu Espírito Santo tem trazido, Pai, aos nossos corações toda manhã, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de partilha da Tua palavra, Pai. Pelo privilégio que nós temos de entregar todo o nosso ser ao Senhor. Porque nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor nessa manhã. Obrigado por você que está aqui com a gente. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe muito, abençoe tua família, em nome de Jesus, tá bom? Pode ficar firme que Deus está cuidando e vai ser um dia muito abençoado, um dia cheio do cuidado, da presença e do amor do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Tá bom? Vamos receber a bênção do Senhor nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Deus te abençoe muito, um ótimo dia, fica na paz do Senhor, tá bom? E fique firme no jejum, todo mundo que está jejuando e colocando diante do Senhor a vida da igreja e a vida da sua família, sua vida também, tá bom? Ótimo dia.